Oi, gente. A gente está aqui mais uma vez no canal da Proton no YouTube e hoje a gente tem uma grande novidade. A gente está feliz porque é a primeira gravação do nosso canal com entrevistas e o Sebrae está aqui conosco, né? A gente está aqui com Ellen Monteiro, que vai nos ajudar a entender um pouquinho como é que funciona o Sebrae. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer ao Hub Feira de Santana, recém-inaugurado, né? Um pleito de anos e anos da cidade de Feira de Santana, na área de tecnologia. E agora a gente tem um Hub e todos nós devemos colaborar para que ele cresça e seja um expoente aqui no Nordeste brasileiro. Bem, gostaria de agradecer a Isailton Reis, que é o superintendente, gerente do Sebrae Feira de Santana, e por ter nos agraciado aqui com a presença de Ellen Monteiro, gerente de projeto do Sebrae, nesse bate-papo. E aí, Ellen, eu queria que você, em primeiro lugar, você se apresentasse para nós aqui. Adolfino, nós que agradecemos, a Proton sempre parceira do Sebrae, cliente, parceiro, agradecemos muito a confiança em todos esses anos. Minha atuação no Sebrae, né? Na verdade, eu sou gestora de projetos do Sebrae, formada em administração, especialista em gestão de inovação e desenvolvimento regional. Hoje eu atuo com 4 projetos no Sebrae, então projetos de varejo, Renova Varejo, alimentação fora do lar, startups, na verdade inovação como um todo, né? Aqui no Hub. Aqui no Hub, então de educação empreendedora até o Scale Up, são projetos que ficam comigo, e cervejas artesanais. Conta pra gente aí, qual a história do Sebrae? Desde quando o Sebrae tem serviços no Brasil, e em especial aqui na Bahia? Certo. O Sebrae ele foi fundado em 1972. É uma iniciativa do Ministério do Planejamento junto com o BNDES. E, na verdade, muita gente não sabe, a gente começou como Sebrae com C, não era com S. Com C. Com C. E aí, em 1990, é quando o Sebrae assume o formato que tem até hoje, quando a gente se desvincula da administração pública e passa a ser uma empresa sem fins lucrativos. E aí começamos nossa super expansão, né? Mas assim, na Bahia, desde quando foi fundado, em 72, a gente já tinha uma representação. Entendi. Ok, eu tenho uma outra pergunta, essa eu acho que é a pergunta mais profunda que eu vou te fazer aqui, mais difícil para você responder. E eu tenho minha colinha aqui, eu preciso fazer essa pergunta utilizando tudo o que eu imaginei, porque eu observo o mercado desde quando eu comecei a me relacionar com o Sebrae, e eu observo que o mercado é meio tímido em buscar ajuda. Parece que os empresários que começam um negócio ou estão crescendo tem medo ou se acha autônomo demais e não procura ajuda, ao contrário do que a gente fez lá na nossa empresa. Então a Proton Sistemas, ela é uma pequena empresa que utiliza o serviço do Sebrae há 15 anos, e isso fez toda a diferença para a Proton, foi muito importante para nós. E o Sebrae deu um caminho adequado para a gente, para o nosso crescimento, e a gente continua utilizando o serviço do Sebrae até hoje. E há muitos benefícios, não é só serviço, é conhecimento. O mundo é do conhecimento, a gente vive nesse mundo de conhecimento, né? Bom, por exemplo, o SebraeTech, quantas vezes já utilizamos esses recursos maravilhosos do SebraeTech, né? Você mesmo é testemunho. Bom, então eu entendo que toda empresa, né, elas podem e devem procurar o Sebrae. Mas o que a gente vê é que a maioria não procura. Por quê? Né? A que se deve isso? O que faz para que o micro e pequeno empresário não procure? Quando eu falo não procure, não é em larga escala. Eu estou falando, uma parte dos empresários tem essa timidez, eu não sei o que é que se chama. Aí é você que vai dizer aqui para a gente agora o que é isso? Por que eles não procuram? Se é uma coisa que é uma grande ajuda, não é custoso, pelo contrário, às vezes não tem absolutamente custo algum. E quando há um custo, é muito pequeno. Por quê? O que acontece? O que fazer para que isso mude? Difícil, que é a resposta difícil. Eu tenho algumas considerações sobre isso. Óbvio que o Sebrae, como um todo, estuda esse movimento e tenta reverter esse processo, mas muito na minha opinião e o que eu sinto em contato com os clientes é o que eu vou te responder agora. Então, eu percebo, primeiro, uma desinformação sobre o que o Sebrae de fato faz.
As pessoas, às vezes, elas não conhecem a fundo o nosso processo, confundem um pouco com outros órgãos ou acreditam que a gente é uma instituição pública que vai ter vínculo com outros órgãos e que aí a informação que passar para o Sebrae vai poder ser de algum modo repassada para outras entidades, o que não acontece, não é o nosso papel e a gente não faz isso. O Sebrae é privado, porém recebe recurso público. Claro. Isso é uma informação que a gente precisa deixar claro que é um dos fatores. Tem um outro fator. Em 2009, a gente teve a Lei Complementar 128, que é a lei do microempreendedor individual. E o Sebrae entendeu que fazia parte de sua atuação também atender esse MEI, né, nascente, esse novo modelo de empresa, e que as pessoas, apesar de poderem fazer tudo pela internet, às vezes não entendiam direito, e começamos a atender muito o MEI. O MEI abraçou o Sebrae, entendeu que era de lá, que sabia, faria informação ou mesmo faria a formalização e todo o seu acompanhamento, mas o micro e pequeno empresário entendeu o contrário, entendeu? Assim, agora ele só atende o MEI, então não é mais um espaço para mim, o que não é verdade. A gente continua atendendo todos os públicos e cada vez mais, de 2009 para cá, né, cada vez mais a gente entende que esse papel inicial de esclarecer, de mostrar o que era, já foi ultrapassado e que agora a gente precisa voltar mais forte ao que é, de fato, a nossa missão de desenvolvimento empresarial. E aí eu também posso citar que os empresários, eles têm alguns, né, as pessoas acham que é fácil ser dono de empresa. Tem esse imaginário. Fácil, é muito fácil. As pessoas acreditam que não precisa de acesso ao Sebrae. A gente tem um público que tem muita procura para capacitação técnica. Então, se eu quero abrir um salão de beleza, eu preciso fazer um curso para saber cortar um cabelo e não para saber gerir o salão. Isso acontece muito, então é aquele caso, né, que só procura o Sebrae depois que já abriu, depois que já sentiu um problema. E tem um outro público que aí vem mais recente, com a internet avançando, com facilidade de acesso a conhecimento, que entende que tudo o que precisa já encontrou em outras fontes. Já encontrou na internet. Exatamente. Bem fácil. Você deu um exemplo muito bom. Todos eles são bons em alguma coisa. Sim. Expert em alguma coisa. Abre a empresa, mas não entende de gestão. Não sabe o que é gestão. Vai crescendo e os prejuízos também crescem juntos. E chega um momento que a curva do prejuízo ultrapassa o lucro. E aí vem a própria estatística do Sebrae que fala que em 5 anos, não é isso? Metade das empresas, infelizmente, fecha, né? Nem chega à sua fase de maturidade no micro e pequena empresa. Problema de gestão. Bom, e seria possível você citar para a gente alguns exemplos de serviços que o Sebrae presta para ajudar os empresários? Eu posso, alguns. Sim. Podia até te pedir para citar os que você já fez. Tem uma lista muito grande, né? Mas vamos os mais importantes. Vamos. A gente divide, né, o atendimento do Sebrae. Tem que pensar assim, uma empresa, ela tem vários estágios. Ela nasce, né, a pessoa ainda está com a ideia de um negócio. E aí vai ao Sebrae procurar o atendimento. Então eu posso citar, você já tem ideia de qual ramo que você gosta e tudo mais, e a gente tem um produto gratuito na internet, o Radar Sebrae, que aí você vai olhar a densidade empresarial dentro do local que você quer abrir, vai conseguir entender se esse segmento está em alta ou está em baixa, um relatório bom, vai conseguir pegar o software nosso para fazer o plano de negócio e já ter uma clareza daquele negócio, né, estruturar ele, mas aí a gente avança para as empresas que já abriram, já estão em operação, e aí eu vou citar, você já falou aqui, Sebrae Tech, nossa família voltada à inovação e tecnologia, que tem um subsídio que varia, né, mas normalmente está aí em 70%. Quando eu digo subsídio, o que é? Isso é bom também, que as pessoas não entendem. Eu quero dizer assim, se você for a uma outra empresa de mercado, mesmo nossos consultores, e buscar por esse serviço, ele vai ter um valor. Quando o Sebrae fala, estou subsidiando, quer dizer que daquele valor, 70% o Sebrae paga. Sim. Então, o nosso apoio à ideia do Sebrae, eu quero que uma microempresa tenha acesso ao mesmo produto, o mesmo serviço de uma empresa de maior porte.
Então, a empresa de maior porte vai pagar o valor completo, em outros sistemas o Sebrae nem pode atender, Sim. mas dentro do Sebrae você vai pagar apenas 30%. Sim. Essa é uma família de produtos excelente nossa, e aí eu preciso citar também projetos que estão agora em vigor, que a gente tem fomentado muito esse ano, pós-pandemia. Preciso citar o Renova Varejo. Uma coisa que a gente observou durante a pandemia, e na verdade era um fenômeno que a gente via nas NRFs aí há muito tempo, de um movimento de digitalização, e aí o empresário tinha uma postura passiva, não acompanhava, achava que dava para deixar para depois, que aqueles 2% de perda de faturamento dele para o comércio eletrônico estava tudo bem, ele ainda lucrava, e veio a pandemia e ele percebeu que não tinha jeito. E agora, no pós-pandemia, esperamos que o pós-pandemia já esteja chegando, ele percebe também que quem experimentou o comércio online não vai necessariamente voltar totalmente ao meio físico. Ele percebe que ele precisa de uma atuação híbrida. Mas aí vem a necessidade de consultoria que as pessoas não entendem. Não é criar um e-commerce, você sabe disso. Criar um e-commerce não é igual abrir uma loja ali na esquina. Bem diferente. Você vai abrir a loja e você vai ter alguém entrando porque a loja está aberta, né? Viu, uma questão visual. Mas no e-commerce não é assim. Ninguém vai encontrar o seu site se você não direcionar o público para ele. E essa é uma questão que o empresário começa a entender assim, mas não dá certo, só dá para grande empresa. Não é verdade. O que falta? O conhecimento, a capacitação. Então, o que a gente fez? Elaborou o Renova Varejo. Ele é uma consultoria, dura 6 meses, e dentro desses 6 meses a gente vai trabalhar os aspectos estratégicos, as ferramentas que ele precisa e como ele vai conduzir esse cliente a entender qual meio, seja lá qual for, não precisa ser um e-commerce de fato, mas seja lá qual o meio que ele vai usar, a internet, seja só para divulgação, para venda também, a gente vai conduzir isso para ele saber ter esse comportamento que o varejo exige. Então, esse é um projeto que eu gostaria muito de destacar aqui hoje, porque eu acredito que nos próximos anos essa tendência vai continuar e quem ainda não aderiu vai precisar aderir. Eu não quero que aconteça como aconteceu com aquele empresário lá atrás, né? Que abriu sua empresa e deixou as contas apertarem, deixou perceber no caixa um problema de gestão. Entendi. E eles costumam ser imediatistas. Eles falam, não, eu preciso faturar, eu não tenho tempo para poder ver coisa de gestão. Isso depois eu faço. Pode ser muito tarde, né? E você é da unidade Sebrae de Feira de Santana, né? Sim. E a Proton Sistemas também está aqui nessa região. Qual o raio de atuação dessa unidade do Sebrae? Nossa, nós atendemos a 70 municípios. 70 municípios. Com atuações diferentes, algumas que as empresas em geral nem conhecem, porque o Sebrae ele também tem um papel institucional de orientar prefeituras, de fazer com que a lei da micro e pequena empresa ela seja regulamentada e aplicada. Então, com alguns municípios a gente atua nesse tipo de suporte, a gente atua fomentando que os municípios abram salas do empreendedor, porque a gente tem 70 municípios, mas com escritórios em Feira de Santana, em Itaberaba e Euclides. Então, esses trabalhos nos outros municípios, eles vão variando de acordo com o que a gente entende como necessidade. Ok. Queria que você deixasse aqui um comentário sobre o Sebrae, uma mensagem para os empresários, uma mensagem que seja importante para eles que estão precisando de ajuda aí nesse meio dessa pandemia louca que a gente está vivendo. Nos procurem. Essa é a maior mensagem de todas. Eu gosto de conversar com meus clientes que a gente tem um mega portfólio online gratuito. A gente tem os nossos profissionais, os meus colegas, a depender da área de atuação para auxiliar. Quando eu digo que eu trabalho com 4 projetos, quer dizer que o Sebrae se dedicou para que eu conhecesse direito aquele segmento, não só empresas no geral. Quando eu digo que eu estou trabalhando com startup, quer dizer que eu mergulhei nesse mundo para conhecer o que era necessidade e saber como o Sebrae podia atender. Então, nada melhor do que é gratuito conversar com a gente. Então, entrar em contato 0800 570 0800, eu acho que toda empresa precisa fazer. A gente vai ter o maior carinho do mundo, o maior acolhimento em aconselhar, em orientar, em encaminhar, porque às vezes o empresário conversa comigo e fala assim, Ellen, eu não posso agora investir no Sebrae Tech.
E aí eu digo assim, mas comece por aqui. Uhum. Faça essa ação gratuita. Não é um problema para o Sim. Sebrae você não investir, é um problema para o Sebrae você não falar com a gente, Exatamente. porque ele só vai saber te atender, só vai saber o que está sendo Se souber as demandado dores. se conhecer direito empresário. Exato. Então fique sempre próximo, entenda que o Sebrae é de todos. Ele é uma instituição que se preocupa muito com a missão. A gente quer de verdade fortalecer o empreendedorismo. Sim. Bom, a gente poderia passar aqui o dia todo conversando com ela, uma pessoa de um grande conhecimento, mas a gente tem limitação de tempo. E mais uma vez eu queria agradecer a Isailton Reis, a própria Ellen Monteiro, que está aqui com a gente, gerente de projetos do Sebrae, a Breno Caires, aqui do Hub Feira de Santana, ao Santana Valley e a Prefeitura de Feira de Santana, que tem colaborado bastante para o crescimento desse Hub, e venham conhecer. Todo mundo deveria vir conhecer isso aqui, muito legal, ok, gente? O contato de Ellen está aqui embaixo, você pode fazer contato com ela posteriormente. Deixa seu like, deixa seu joinha aqui e se inscreve no canal, porque tem muita informação boa nesse canal para você que quer empreender. Valeu? Abraço, obrigado, Ellen. Eu que agradeço, Adolfina, até a próxima.